E atenção, hein? Informação de Brasília. Vorcaro quer fechar o acordo de delação até sexta-feira. Até sexta-feira. Muita coisa acontecendo em Brasília. Hoje também vem a notícia de um processo em que Carmen Lúcia impede o transcorrer normal da tramitação há 13 anos. Nós vamos falar disso. Matéria da Andresa Matai no Portal Metrópolis. Em algum momento, durante o dia, vamos falar disso. Neste vídeo, vamos falar, como eu disse, da aceleração. Pelo menos é o que a defesa e o Vorcaro querem fazer. Acelerar logo o fechamento, a confirmação dessa delação premiada. Ou pelo menos entregar o material até sexta-feira. Ocorre que nesse momento começa a haver uma corrida de vários delatores, uma multiplicação de delatores, a exemplo lá do Costa, ex-presidente do BRB, e aí quem tiver algo importante a entregar, quem entregar primeiro, o outro perde a vez. Na segunda parte do vídeo vocês vão ver o desespero do governo, que uma coisa é narrativa, outra coisa é a realidade, o voto, que é o que interessa, o desespero do governo Lula para contar os votos que tem e ainda os que não tem. E são poucos os que têm e muitos que não têm, na sabatina do Imbecias, marcada para agora. Hoje são 27, para dia 29, quarta-feira. Dizem que o Imbecias está patinando. Mas vocês vão ver o que Lula está armando, o que Lula está oferecendo para que os senadores aprovem o Imbecias. Muita coisa acontecendo. Vorcaro quer fechar a delação até o fim de semana, diz Igor Gadelha do Portal Metrópolis. Dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, trabalha para fechar a proposta de delação ainda nesta semana e enviá-la ao STF. Vorcaro que esteve doente na semana passada, chegou a urinar sangue, deu uma baita infecção urinária na cadeia. Deve ser... Eu vou ficar quieto, não posso. É segunda-feira, esse é um programa de família. Preso na Superintendência da Polícia Federal em Brasília, desde 19 de março, o banqueiro Daniel Vorcaro trabalha para fechar sua proposta de delação ainda nesta semana, segundo o Portal Metrópolis. A ideia de Vorcaro é entregar o material à PF e à Procuradoria-Geral da República no início de maio. De lá, a proposta será enviada ao ministro do STF, André Mendoncinha, para homologação. Não fala assim, não fala assim. Achei interessante ontem. O sujeito cumprimentando o André Mendonça e se referindo a ele primeiro como pastor e depois como ministro do STF. Tomara que você consiga ser bem as duas coisas, André Mendonça. Desde que foi transferido para a superintendência da PF, Vorcaro tem tido reuniões diariamente com seus advogados. É uma mordomia danada, hein? Os encontros acontecem nos dias de semana. Todos os dias, das 9 às 17. Sem peleleca. Não me resisti, não. Nem mesmo a infecção urinária que Vorcaro teve paralisou as reuniões. O único período em que não houve encontros foi nos 5 dias em que a PF não permitiu, por causa de uma detetização e do feriado. Essa ideia, eu ri porque essa ideia de detetizar a cela do Vorcaro, ou a superintendência da PF lá de Brasília, poderia ser levada para todas as sedes dos 3 poderes. Já imaginaram? Ou então devíamos ter o Dia Nacional da Detetização da Política Nacional. Você imagina aí, na sua cidade, Xorroxó do Noroeste, lá em Pindamonhangaba do Sul, a detetização de cada pardierozinho de repartição. Você imagina? Chega nessas câmaras de vereadores aí do norte, oeste, do sul. Teria que ter raticida, porque os ratos infestam a política nacional. Quem gostou já vai deixando o like aí, porque é importante. Muito importante. Você já compartilhou, já comentou? O que é que você acha? Se aprova? Coloque aí, hashtag detetização nacional, se você gostou da ideia. Eu já gasta dinheiro público com tanta coisa, isso aí seria de... Olha, não sobraria um rato de colarinho branco. Você gostou? Eu gostei. A negociação para a delação de Vorcaro. A delação tem sido negociada, continua aqui a matéria, pelo advogado Zé Luiz Oliveira Lima. Um dos filhos desse advogado, também advogado, tem ajudado o pai nas reuniões com o dono do Master na prisão.
Outro que atua na delação é o advogado Sérgio Leonardo. Amigo de Vorcaro, Sérgio Leonardo também é um dos responsáveis por organizar a logística das reuniões e visitas do banqueiro. Me lembrei desse negócio de amigo ficar na equipe de advogado. Me lembrei do caso do O.J. Simpson. Vocês se lembram do caso do O.J. Simpson? Um esportista famoso, americano, que no início dos anos 90 se meteu lá numa confusão. E um sujeito, amigo dele, advogado, foi colocado na equipe, só atrapalhava. Era o Mr. Kardashian. Porque o pai dessa Kardashian, ou das Kardashian que anda por aí hoje em dia, atrapalharam bastante a equipe de juristas que o O.J. Simpson montou. Aliás, o O.J. Simpson, depois daquilo, caiu, desapareceu. Caiu em problemas cada vez maiores. Então esperem até o fim dessa semana este ato. O Vorcaro vai mandar proposta de delação para a PGR e para a Polícia Federal. Faz parte ainda das etapas de negociação. Muito bem, segunda parte do vídeo. Governo Lula convoca lideranças por Messias. Oposição atua para minar votos, diz a CNN Brasil. Outras matérias dizem que Lula, ele próprio, convocou todos os senadores para comer um regabofe nos próximos dias. Quer dizer, deve ser hoje ou amanhã, porque quarta-feira já é a sabatina. Agora, hoje é segunda-feira. Os deputados só começam a voltar a Brasília de noite. Então, tudo que Lula e as lideranças puderem fazer por imbecis terá que ser amanhã, terça-feira. Está corrido. Eles não sabiam se iam, se ficavam, porque a sabatina foi marcada para 28, foi para 29, depois voltou para 28, foi para 29. E preparem-se, também nessa semana tem o tal da votação no Congresso pela derrubada, que certamente ocorrerá a derrubada do veto do Lula a esse projeto ridículo da dosimetria da pena, projeto do Temer. Aliás, a jogada e o que era necessário seria a anistia. O Paulinho da Força, que é um empregado do STF, é um refém do STF, o Paulinho da Força, porque tem uma capivara imensa jurídica e processual contra ele. Ele é hoje um boneco do STF, o Paulinho da Força. O Paulinho da Força, o Aécio Neves e o Temer. Esse foi o triunvirato que entrou na cabeça aí do Hugo Motinha, e não é difícil, e do Gordolumbre, e transformaram o projeto da anistia num projeto de dosimetria. Ideia do vampirão, hein? Ideia do vampirão. Então, mas mesmo assim, eles aprovaram a dosimetria, que é a redução da pena aí para esses injustiçados, e o Lula vetou. Então, volta agora para o Congresso provavelmente vão derrubar o veto do Lula, e a maior parte dessas pessoas terão aí uma migalha no seu naco de liberdade tomado pelo Estado, uma migalha de redução de pena. O governo convoca lideranças por imbecil. Assim, público notoriamente conhecido. Oposição atua para minar votos. Ministro voltará ao Senado, porque ele é advogado-geral da União, tem status de ministro. Ministro voltará ao Senado para reforçar a bancada governista. Ao beijamão, de novo, segunda rodada de beijamão. Advogado-geral da União já se reuniu com ao menos 76 senadores. São 81 senadores. Duvido que o Magno Malta o tenha recebido. Duvido é o dó. O advogado-geral da União, Jorge Messias, tem uma polêmica agora dizendo que ele fraudou um concurso. O Kitoff lá atrás teria fraudado um concurso para ele entrar, né? Porque a gente não vê petista passando em concurso. Passa em concurso e se torna petista depois, né? Pelos movimentos que a gente imagina que tem no bolso de cada um. O advogado-geral da União, Jorge Messias, reforçou a preparação para enfrentar temas que devem surgir durante sua sabatina na CCJ. No Senado, na quarta-feira, 29, a resistência do núcleo mais alinhado a Flávio Bolsonaro está consolidada. A estratégia do Planalto, então, é deixar de lado as articulações em bloco e colocar suas principais lideranças para avançar em conversas individuais. Prometendo ali um pedaço de tatu, não é bom falar isso agora, né? Prometendo ali uma coisinha ali, tatu é dinheiro, tutu. Viu, algoritmo? Essa articulação tem sido conduzida principalmente pelos líderes no Senado, o senador Jacques Wagner, você compararia um carro usado na mão de Jacques Wagner, e Randolfo Rodrigues.
essa virulência, esse vozeirão que tem o Randolfo Rodrigues. O ministro da Secretaria das Relações Institucionais, José Guimarães, o homem do dólar na cueca, não deve participar diretamente nessa reta final, porque não tem credibilidade, ninguém o respeita no Congresso, embora mantenha conversas frequentes com a cúpula do Senado. Ai. Para reforçar a articulação, o governo também mobilizou ministros, como o Wellington Dias. Aí não vai dar certo mesmo, né? O Wellington Dias, desgovernador do Piauí, vai deixar a esplanada para ajudar na votação de Messias. Também o senador e ex-ministro da Educação, Camilo Santana, é outro que foi convocado para atuar no front. Resistência da oposição. Os senadores da oposição com Rogério Marinho e o astronauta. O astronauta vai voltar da Lua diretamente para votar. Então estão lá Rogério Marinho, astronauta, Jorge Seif, Marcos Rogério, Isalci Lucas, se mobilizam para evitar a aprovação da indicação feita pelo presidente Lula. O senador Eduardo Girão, por exemplo, já indicou o voto aberto contra a indicação de Messias, dando o tom que os parlamentares da oposição vão adotar na sabatina. Girão justificou que pautas de costume serão definidas pelos senadores. Dê seu like aí. Aí Girão coloca assim, absolutamente nada contra ele, tudo contra ele, porque nós conhecemos o Messias. Dê seu like aí, inscreva-se, confira a sua inscrição agora. É preciso que você comente, que você compartilhe muito. Se você já está aqui há algum tempo, confira a sua inscrição. Reinscreva-se. Talvez você não esteja mais inscrito. Bom, e se você está novato aqui, não caia na bobagem de não se inscrever. Vai perder aí de receber outro vídeo desse se não se inscrever. Vai aparecer o botão hypar, clica aí rapidamente para esse vídeo chegar a mais pessoas. E hoje, segunda-feira, você já vai começar com o pé direito, indo até a aba Seja Membro e tornando-se membro desse canal. Os que eram membros, porventura se esqueceram de renovar a sua membresia, contamos com os senhores e as senhoras para renovar.